o impacto para o produtor rural e também o impacto para as indústrias e, por fim, ao consumidor. É esses lados que a gente vai tentar trazer aqui, esmiuçar um pouco, porque repito aquilo que eu falei na abertura do programa, quem tem ido ao supermercado e tem comprado, seja leite ou seus derivados, está apavorado com o preço. Leite que é uma coisa que, ok, já teve um ou outro aumento em outras épocas, mas nada comparado ao que estamos tendo agora. Em alguns supermercados o leite chega a ser vendido a quase R$ 8 o litro do leite, né? A caixinha longa-vida. Já vi por R$ 6,70, R$ 6,30, R$ 7,40, R$ 7,80 e vai variando. E hoje a gente vai falar com o lado de quem representa o trabalhador rural. Amanhã a gente vai estar conversando com o Darlan Palharini, que é o secretário executivo do Sindilat, né, para falar também sobre o sindicato das empresas de laticínio, para tentar entender e até projetar até onde vai. Será que vai aumentar mais o preço do leite ou vai reduzir? O que está gerando esse aumento desenfreado? Muito boa tarde, Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, presidente da FETAG. A que se deve todo esse aumento do leite? Eu não sei se vocês já têm, porque a cada dia vai aumentando mais, né? Se tem um prognóstico de qual é a alta do leite aí nesse ano ou nos últimos 12 meses. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Ricardo. E boa tarde a todos os ouvintes. A gente tem acompanhado, né, e com muita preocupação essa questão do preço lá na prateleira do supermercado. Nós já temos vendo em alguns supermercados leite a R$ 10, né? Isso é muito alto para o consumidor. E aí tem uma série de questões que, na nossa visão, né, nós não somos os donos da verdade, mas conhecemos um pouco, acompanhamos bastante esse setor, né? E o que a gente veja? É que houve uma desestruturação e a falta de política pública de incentivo ao produtor é um dos principais fatos causador do preço ser elevado. Quando os produtores, e a gente vinha dizendo há muito tempo, os dados da própria Emater, os levantamentos da própria Emater vinha notificando que muitos produtores estavam saindo da atividade, né? Nós tínhamos um custo alto e o preço baixo pago ao produtor, e isso foi desestimulando o produtor, e os produtores foram saindo da atividade. Aqueles produtores que tinham uma área que poderia ocupar com a soja, por exemplo, que é uma produção que valorizou bastante nos últimos anos, foi ocupando esse espaço. E o produtor saiu da atividade. E o setor leiteiro, quando o produtor sai da atividade, ele não volta mais tão fácil, porque ele não é uma produção de grãos que tu não planta um ano, no outro ano só tu bota semente na terra e está pronto. Esse não, esse tem que ter uma vaca, tu tem que cuidar um terneiro, tu tem que ter uma infraestrutura grande que tu não faz de uma hora para outra. Aí tu traz a questão da própria estimulou e veio a questão da guerra. Não, a questão aqui é estreitamente da questão de incentivo, o produtor saiu, diminuiu a produção, aí é porque diminuiu a produção por quê? Dois motivos. O primeiro é que muitos produtores saíram da atividade. Outros diminuiu a produção por causa da questão da estiagem. Nós tivemos uma estiagem onde a gente não colheu, não conseguiu produzir a silagem para alimentar os animais. Saiu da estiagem, veio a chuva, né? E o inverno veio rigoroso e as pastagens não recuperaram no mesmo momento. Então a produtividade baixou. Nós entendemos agora, né, que tende a começar a haver uma estabilidade no processo, né? E nós entendemos que agora, logo aqui vem a pastagem de inverno, né, que ela já começa a se recuperar e vai haver gradativamente agora um aumento da produção novamente. Agora também nós precisamos entender que hoje também há uma especulação dentro do mercado, né? Quando tem uma produção baixa, há uma especulação. E essa especulação não é com o produtor. E aí eu posso dar, Marcelo e Ricardo, um exemplo, tá? Nós tínhamos até muito pouco tempo atrás, que o leite estava aí R$ 2,60, R$ 2,80, até R$ 3. O produtor
vinha recebendo abaixo do custo de produção, mas recebia lá R$ 1,10, alguns 90 centavos, mas estava ali uma média de R$ 1,10. Agora nós estamos falando em 7, 8, 9 e R$ 10 no litro de leite. E o produtor recebeu no último mês uma média, né, em torno de R$ 2,50 o litro de leite. Então a diferença entre o que o produtor está recebendo e o que o consumidor está pagando está muito grande. Agora, quem está com essa fatia a mais, a gente não sabe. Se é a indústria, se é o distribuidor ou se é o mercado, né, lá na ponta. Então, isso tem que ser discutido, isso tem que ser levantado, porque tudo que o preço é exagerado, ele acaba voltando em prejuízo. Os consumidores não vão conseguir consumir a mesma quantia de leite pagando R$ 9, R$ 10 no litro de leite. A tendência é que diminua. E aí isso acaba revertendo em prejuízo lá para a ponta de novo, que é o nosso produtor, que é a indústria. Quando o senhor fala em que o produtor não está recebendo e alguém está ficando com essa fatia, o senhor fala em 2,50, 2,60, quanto que deveria estar recebendo o produtor nesse momento no ponto de vista da FETAG? Hoje nós estaríamos tendo que estar recebendo no mínimo R$ 3. Esse seria o... Hoje o custo de produção do leite, ele está gerando aí em torno de R$ 2,30, R$ 2,40, né? Esse é o custo de produção que nós temos hoje. Então praticamente está recebendo o um custo de produção. Nós estamos recebendo o custo de produção. Alguns produtores recebem um pouquinho mais, e varia muito o custo, né, com o manejo que ele tem, conforme ele produz, com a mão de obra que ele tem, muitos produtores. Mas o produtor hoje ele está recebendo, aqueles que mais estão recebendo, em torno de 30, 40 centavos por litro de leite. Esse não passa disso no mês passado. A tendência agora é que a gente tenha um aumento aí de 50, 60 centavos que venha nessa nova fatura aí, para que o produtor possa equilibrar e a produção possa voltar a se equilibrar. Se nós não tivermos uma recuperação de preço, esse produtor não volta a investir. E esses 50, 60 centavos a mais aí para o produtor, o senhor imagina que vai aumentar ainda mais na prateleira do mercado ou é apenas um equilíbrio entre aquilo que está sendo cobrado e que finalmente vai ser repassado ao produtor? Eu acredito que não precisa aumentar lá para o consumidor, não. Acho que a gordura que tem entre o que o produtor está recebendo e o consumidor está pagando, ela está grande. E pode ser enxugada dentro desse processo. Precisa ser enxugada. Senão, a indústria, o mercado e o distribuidor, eles não subiram tanto esse custo para aumentar aí de R$ 3 para R$ 10 no litro de leite, ou para R$ 8, R$ 9, como em alguns mercados a gente ainda acha em oferta, né? Mas é muito difícil. Hoje nós temos recebendo fotos de mercado com leite a R$ 10, né? E aí, entre R$ 3 que deveria o produtor estar recebendo para a 10, tem R$ 7 de diferença, ou tem R$ 6. Isso é uma diferença grande que pode ser equilibrada, essas margens, né, para que o consumidor possa estar consumindo na ponta. A gente sabe que o consumidor, a cada mês, o salário dele está encolhendo pelo poder aquisitivo do salário mínimo que nós temos e pela inflação. Então, a gente tem que ter isso em mente. Mais caro, tudo que sobe absurdo, ele acaba tendo um retorno depois, e o retorno é frear o consumo. Presidente, é prejudicial também para a cadeia. A gente sabe que são várias as causas, né, para esse aumento, e o custo de produção dessa cadeia leiteira está levando muitos produtores a deixar, portanto, as suas atividades. A FETAG tem um levantamento de quantos produtores já deixaram de ter as suas atividades? Sim, saiu. Nós tínhamos há 2 anos atrás, nós tínhamos aí de 70 a 80 mil produtores. Hoje nós temos menos de 50 mil produtores, é o último levantamento da Emater. Cerca de 20 mil a menos. E quando nós fizermos agora de novo, no final do ano, com certeza vai ter mais um grande número de produtores que acabaram saindo do ano passado para este ano.
E alguma chance de ter um aumento, seja retorno ou aumento, novos produtores de leite, ou a situação é só se agravar? Porque o senhor falou que a tendência agora é estabilizar, e eu pergunto se tem alguma chance de voltar a baixar e o preço do leite ficar pelo menos aí numa faixa que a gente considere razoável, de 4, 5 reais, pelo menos. Há alguma expectativa nesse sentido? Tem que entrar o governo com política pública nesse meio. Se não tiver uma política pública de incentivo ao produtor, eu não digo nem para produtores não voltar a produzir, mas para os que estão aumentar a escala de produção para eles se manterem no mercado, senão eles acabam desistindo. Se nós não tivermos uma política e não valorizar o produtor, a tendência é que nós tenhamos um processo ainda continuado de saída de produtor do meio. E aí a tendência é nós não baixarmos, né? Tem que baixar os custos de produção para o produtor ou remunerar melhor o produtor. Isso é necessário. E tudo que tu vai remunerar mais, ele vai acabar impactando lá para o consumidor. Então, o ideal seria em que entrasse a política pública do controle de custo de produção. Nós política aí, pública do governo federal, presidente, o governo estadual? Do governo federal, do governo do estado e dos próprios governos municipais, né? Nós temos aí os insumos agrícolas. Quanto subiu os insumos agrícolas, né? Quanto subiu uma máquina, quanto subiu um equipamento lá, quanto subiu um freezer, um resfriador para o produtor, quanto subiu o medicamento para os animais, né? E um saco de adubo, um saco de ureia para fazer a pastagem, o óleo diesel. Quanto foi o óleo diesel? Nós tínhamos óleo diesel a R$2 e pouco, R$3 há pouco tempo. Agora nós temos mais de R$7 do óleo diesel. A energia elétrica, se são energia elétrica e óleo diesel, é fundamental, é produtos indispensáveis no custo de produção do agricultor. Então, são questões que estão nas mãos das estatais, dos governos, e que eles podem controlar as estradas lá para chegar no interior, para tentar baixar custo. Então, tudo isso precisa ser olhado, precisa ser incentivado para o produtor. As burocracias que nós temos hoje, licenças ambientais para os produtores, tudo isso eleva custo, tudo isso precisa. Um veterinário para atender lá o produtor, tudo isso pode ser incentivo, pode ter política municipal de incentivo ao produtor para ajudar. O senhor já consegue enxergar alguma atitude tomada pelo governo do estado e também pelo governo federal, ou por enquanto está tudo parado? De incentivo, até agora, nada. Né? Nós temos um plano safra que, na prática, foi anunciado, mas que não se executa na ponta. Hoje foi votado no Congresso Nacional o PLN para os recursos para fazer a equalização dos juros. Então, hoje, o produtor rural ele não tem nem recursos à disposição nos bancos para ele buscar com juros subsidiados. Então, na prática, está piorado. Nós não temos nenhum incentivo, né? Nós precisamos que isso venha. Nós precisamos que tenha recurso, nós precisamos que tenha uma política de incentivo para o setor. Hoje nós temos no Pronaf, com os aumentos de custos, produtores que estavam enquadrados no Pronaf vão se desenquadrar, então o juro que era 4, 5% vai passar a 8%, porque ele vai acabar caindo no Pronamp. Então, isso são incentivos ao contrário que precisaria estar vindo. Então, nós não temos vendo um incentivo para o produtor. Nós não temos vendo nenhuma questão, pelo contrário, nós vimos aí abrir o mercado para os produtos vindo de fora, né, de outros países. Então, precisa fazer o contrário para criar esse incentivo aqui dentro, para voltar a equalizar a produção. É isso que nós precisamos. Acho que tem um fator bom, que é o fator que a pastagem do produtor vai começar a aumentar a produtividade desses animais. Agora, nós precisamos que a política pública chegue para incentivar que os produtores não saiam da atividade. Daqui um pouco baixa o preço para o consumidor e os custos de produção continuam nas alturas, quem vai sair mais da atividade vai ser o produtor, que vai arrebentar nele novamente.
Presidente da FETAG, aqui do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva. O senhor falava em alguns locais com preço de R$10 o litro. Graças a Deus, não é a nossa realidade aqui no Vale do Taquari. Isso tem a ver com a produção, porque aqui nós temos muitos produtores de leite, tem indústrias também de laticínios, ou porque e onde é que acontece isso também? E se o senhor sabe o panorama aqui da nossa situação comparado com outras regiões do estado? A região de vocês é exatamente essa, onde tem uma região que a indústria está mais perto, né? O custo da logística também ele já não tem, ele já baixa o custo, então tu tem uma condição melhor. Agora tu pega Porto Alegre, nós já vimos leite com R$10, tu pega a regiões lá do Alto Uruguai, daquelas regiões que já vai ver leite, passa com R$9, R$10, então tem regiões, quanto mais longe que estiver da fábrica, da indústria, mais caro vai estar a produção. E aí tu pega o diesel para transportar, né? Tu já vai ter um custo mais alto. A região de vocês, com certeza, tem a ver com a questão das indústrias estar mais centralizadas aí na região. Baixa custo, né, para chegar no mercado. Ouvintes que participam conosco, então esse valor que o mercado está cobrando pelo leite, dá para dizer que é um roubo. A opinião aqui do Carlos de Lajado, te ouvindo aqui. E o outro aqui, o André Guarani, de Progresso, ele diz que o leite que ele entregou no mês de junho vai receber R$3,04, até acima, então, desse valor aí que o senhor está prospectando, pelo menos aqui no Vale do Taquari, está recebendo R$3,04, é o valor para um produtor com 10 mil litros mês, é o que informa aqui o André lá de Progresso, no 999-787885. Mas isso é o leite que ele vai receber, né? O que ele vai receber agora. O que ele recebeu agora esse mês passado, ele recebeu dia 15, é a média do estado, nós temos os dados, né? A média era não chegava bem em 2,50, né? Uns pouquinho mais e outros um pouco mais. Com a quantidade de litragem que ele vende é um pouco mais. Outros que têm uma litragem menor é um pouco menos, porque a indústria paga também por quantidade, né? Então, baixa o custo. Agora, a tendência para esse mês girar em torno disso aí. R$3 e um pouco para alguns e um pouquinho abaixo de R$3 para outros, né? Essa é a tendência. Mas veja que a diferença ainda vai estar muito longe, né? De R$3 para 8, 9, R$10 tem uma diferença grande. Claro que o R$10 não é todas as marcas, né? Dá uma média aí de... agora nós chegamos aí mais no final do mês, nós já vamos ter o levantamento feito com os produtores, nós temos um custo de produção levantado, né, pelos produtores de todas as nossas regiões. Tem produtores que fornecem os dados, são dados reais, dados de nota de compra de ração, é compra de milho, é compra de medicação, a nota da energia elétrica que foi paga, do óleo diesel, e também a nota que recebeu. Então, a gente tem esses custos levantados. E nós esperamos que, pelo menos, ele venha em torno de, no mínimo, os R$3 para que o agricultor possa se equilibrar. Tá certo. Presidente... E isso, repito, não deve ter aumento ao consumidor, que isso é uma visão do Joel, né, de que tem uma gordura muito grande entre o que o produtor está recebendo e o que o consumidor está pagando, que teria que recuar um pouco. É o que esperamos que se reflita aí nos mercados também. Muito obrigado, presidente da FETAG, aqui do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva. Um bom trabalho pela frente, esperamos que as coisas melhorem. Eu que agradeço. Eu queria só justificar aí que o produtor disse que posso dizer que é um roubo, eu não diria que é um roubo. Eu diria que tem um excesso de lucratividade do processo que deveríamos enxugar, para que a gente possa ficar com um setor equilibrado. Isso que precisa ser feito. Muito obrigado bem. aí, um abraço para vocês e ficamos aí à disposição. E torcendo para que há incentivos e que a produção nossa volta a crescer e que a gente possa estar produtor produzindo, ganhando para produzir e mantendo sua atividade, e que o consumidor possa estar consumindo o leite lá com a sua família, que esse é o ideal. É que a gente produz para isso, para que os consumidores possam comprar. O preço não pode ficar tão elevado que os nossos consumidores não possam consumir. O leite
é alimento diretamente para as famílias. Obrigado e um abraço para vocês e um abraço para todos os ouvintes. Obrigado. Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG do Rio Grande do Sul. Amanhã aqui no Redação no Ar vamos falar com o Darlan Palharini, secretário executivo do Sindilat. Sindilat que no mês de junho projetou aí um aumento no ano de 57% já no preço do litro do leite. E amanhã a gente vai ampliar esse